convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Esse é aquele tipo de versículo que eu tenho plena certeza que a gente tem alguns aqui que sabe de cor, não é? É um versículo assim muito conhecido, fácil de decorar inclusive, e certamente nós devemos ter aqui algumas pessoas que devem conhecer isso já memorizado. Eu vou no primeiro momento ler aqui na versão do Almeida, revista e atualizada, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E ali nós temos a versão da NVI. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora, e nós vamos ler juntos ali 1 Coríntios 15, 58, na versão da NVI, bem bonito, bem forte. Vamos lá, vamos caprichar juntos. Mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos mais uma vez e pensar assim: nós estamos falando isso uns para os outros, não é? É um conselho que nós estamos dando, uma palavra que nós estamos dando uns aos outros. Vamos lá de novo? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Pode se assentar. Eu não sei, como eu disse no início do culto, como está a sua semana. Mas talvez você precise de um conselho assim, né? Que alguém diga isso para você: fica firme, que nada te abale, continue dedicado à obra do Senhor, sabendo que quando você faz as coisas para o Senhor, seu trabalho não é um trabalho inútil. Qual é o contexto do que está dizendo aqui, né? A gente memoriza alguns versos da Bíblia sem saber de onde eles vêm, em que contexto eles estão. Neste caso, o capítulo 15 de Coríntios é um grande discurso de Paulo, falando sobre a ressurreição dos mortos, ou a ressurreição dos crentes. Porque havia algumas pessoas com a seguinte tese: esse negócio de ressurreição é furada, não tem ressurreição dos mortos. E aquela igreja em Corinto está sendo atacada com esse tipo de pensamento. E muitas pessoas então estavam dizendo: olha, então vamos comer, beber, porque amanhã nós vamos morrer, e depois disso não tem mais nada. A vida é essa aqui, acabou e pronto. Mas aí Paulo então se sente na obrigação de explicar, e é uma explicação única que nós temos no Novo Testamento inteiro, aliás na Bíblia inteira, falando sobre ressurreição dos cristãos, especialmente sobre transformação do corpo, que é uma coisa única que nós não vemos em outros lugares na Bíblia. Então, na ótica do apóstolo Paulo, ressurreição é garantia de um corpo transformado. Que a gente tem a ideia de que esse nosso corpo, que nós gostamos, cuidamos, apreciamos, admiramos, né? Entristecemos quando ele vai envelhecendo, vai engordando, ou vai criando algumas marcas, a gente acha que esse corpo é de fato a nossa identidade, mas nós vamos perdê-lo. Quando a gente vai num sepultamento de alguém, num velório, você fica olhando lá, e a pessoa está ali, é só uma matéria, né? E geralmente tem um pastor consagrado que vai dizer que não é para ficar olhando para aquele corpo, porque a pessoa já não está mais ali. Eu sempre falo: diga isso para a viúva, né? A viúva, se puder, ela abraça aquele corpo, se puder, ela é enterrada com aquele corpo. Depende da viúva, tem umas que não. Mas assim, muitas viúvas vão ficar chorando aquela imagem que está vendo, né? Algumas vão sorrir, mas algumas vão de fato chorar. Porque assim,
Para nós, o corpo é a identidade. A identidade. E Paulo vai dizer que ressurreição é garantia de um corpo transformado, não como este, um corpo que nunca mais nós vamos chorar pela perda dele, porque é um corpo transformado, um corpo que já não morre mais. Paulo também vai dizer que é garantia de uma vida nova, isenta de corrupção, que hoje nós sofremos com isso, né? Pelo menos uma vez por dia você deve pensar como Paulo pensava: miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte? Porque o nosso corpo nos inclina para o pecado. E Paulo diz que a ressurreição é uma garantia de uma vida nova. E Paulo também vai dizer que ela é a vitória. A ressurreição é a vitória sobre a maior consequência do pecado, que é a morte. Porque morte sempre vai impor um limite à vida. Todo mundo que morre queria viver um pouquinho mais, né? Todo mundo que fica vivo, vê alguém morrendo, fala: puxa, mas morreu tão novo ainda. Meu pai faleceu há 40, 50 dias atrás, né? 86 anos. Tem uma irmã dele que tem 90 e tantos anos, está viva. E ela chegou para mim e falou assim: ah, meu filho, morreu tão novo, né? Eu falei: caramba, 86 anos. Uma vida produtiva. Nunca foi para o hospital, ficou afastado de médico, de consultas, de exames, teve uma vida saudável, né? Apenas há 3, 4 meses atrás começou a ficar doente. Mas sempre essa ideia de que viveu pouco, morreu cedo. Porque nós sempre achamos que a morte é uma inimiga que impõe limite à vida. E quando se fala de ressurreição, é a vida devolvida sem o limite do tempo. Essa é a ideia. Nós vamos pensar diferente do que nós pensamos hoje, porque o nosso pensamento hoje é muito limitado. Aliás, o nosso pensamento sobre céu é muito limitado, né? Quando a gente pensa em céu, o que você pensa? Você vai morrer e vai para o céu. Você está pensando o quê? Muita gente fica pensando que o céu é anjinho pelado tocando harpa sentado na nuvem, não é? Tem gente que acha que é isso, que o céu é isso. Que nós vamos ser anjinhos pelados, dependendo do pelado, não vai ser nem céu, vai ser inferno, né? Mas assim, a gente fica imaginando que céu é isto. É ficar tocando harpa, é gente andando para lá e para cá. Algumas novelas tentam reproduzir a ideia de um jardim, de um lugar todo mundo de branco, os passos são leves, né? As palavras são extremamente santas, consagradas, e parece que essa atmosfera celestial. Mas nós esquecemos que a promessa de Deus é nos devolver a vida. Novo céu, nova terra, novo corpo. Só que uma vida sem pecado, sem os limites da morte, é uma coisa maravilhosa. É isso que Deus promete para nós. E Paulo resgata isso em 1 Coríntios capítulo 15. Por isso que ele vai dizer no versículo 57, que é o imediatamente anterior a esse que nós lemos: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós somos proprietários de garantias tão boas, né? Corpo transformado, vida nova sem corrupção, vitória sobre a morte. Como nós temos essas promessas, essas garantias para nós, Paulo vai dizer: mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quando se fala em morte, nós tendemos a dizer assim: quando morre a gente não leva nada daqui. Nunca vi um sepultamento, né, ser conduzido com um caminhão de mudança atrás. Você já ouviu isso? A gente fala isso, né? Meu filho, não adianta nada você ficar enriquecendo, você ter um monte de coisa, porque quando a gente morre a gente não leva nada daqui. E é verdade, você não leva nada daqui. E se não leva nada daqui, a gente deixa a coisa aqui, não deixa? Então, o que eu quero que você pense comigo nesta manhã: o que você está deixando? O que você está deixando? Se você está pensando em deixar só bens materiais, não resolve muito. É muito comum, isso já é notório, que geralmente uma pessoa rica, que deixa uma herança maravilhosa,
Se a próxima geração não acaba com tudo, a outra vai acabar. É para 2 gerações as heranças. Nunca dura muito tempo. E você deve conhecer famílias que o pai ou o avô era muito rico e os filhos ou os netos estão acabando com tudo. Porque heranças materiais duram pouco. Por isso eu quero que você pense nessa manhã, o que você quer deixar? O que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações? Diante de tudo que Deus nos tem dado, nós podemos deixar algumas coisas que vão ficar de fato, que vão permanecer. Uma delas, deixe um exemplo de perseverança. Olha essa frase: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. A expectativa de Paulo, e obviamente de Deus também, era que aqueles crentes da igreja em Corinto, em meio a tantas confusões, agressões teológicas que eles sofriam, o que Paulo queria, o que Deus queria, é que eles ficassem firmes e não se deixassem perturbar facilmente. Paulo vai usar 2 palavras que têm a ideia de algo irremovível. A gente brinca, né? Quando alguém diz assim: e aí, você está firme? A gente responde assim: estou firme como um prego na areia, não é? O que a gente quer dizer com isso? Que nós não estamos firmes em coisa nenhuma, que nós estamos brincando com a firmeza. Mas Paulo está usando 2 palavras para dar a ideia de algo irremovível, algo que está fixo mesmo. A ideia de perseverança, alguém que fica, alguém que não sai. Aliás, a palavra grega para perseverança é a ideia de ficar embaixo. Está sofrendo uma pressão, mas fica, aguenta firme, né? Permanece ali, não sai dali, aguenta a pressão. Deixe um exemplo para as próximas gerações de uma pessoa que tem perseverança. Gente que é firme, como diz a palavra aí, e constante. Seja firme. Nós vivemos um tempo de crentes que estão esgotados. Quando eu vim para essa região aqui, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, eu confesso assim que algo logo no início me espantou. Porque eu era pastor em Minas Gerais. Em Minas Gerais, assim, você tem o católico extremamente católico mesmo, gente que vai à igreja, gente que tem lá as suas procissões, os seus rituais, e vão mesmo. E você tem um crente, um batista, que é batista mesmo, que é crente mesmo. Então, assim, uma vez que ele abandona uma religião e vai para outra religião, ele fica ali, ele está ali, e ele vive aquilo ali. Então, assim, era uma cidade pequena onde eu vivia, é muito raro você ouvir de alguém que já foi. Não, eu sou. Eu fui numa outra religião, mas agora nesta religião eu sou e pronto. Aí quando cheguei nessa região aqui, quantidade de gente que você ouve dizer que já foi. Eu já fui. O senhor é pastor batista? Eu já fui batista. O senhor já foi criado na igreja, já saiu da igreja. Aí você vai falar da igreja especificamente, quantidade de gente, é uma legião de pessoas, já foram membros da igreja que eu era pastor. Eu falei, meu Deus, por que esse povo passou e foi embora? Porque nós vivemos uma geração esgotada, aborrecida, chateada. Qualquer coisa abala. Não é uma geração de pessoas firmes. Por isso, nesta manhã, pense nisso. Não deixe que nada tire a sua estabilidade na vida cristã. Seja o pecado, seja o desânimo, seja a falta de tempo, as dificuldades, as frustrações, seja o que for, aguenta firme, fica debaixo da pressão, não sai, não escapa. Porque a nossa tendência hoje é escapar. A gente vai embora, a gente foge, nós não aguentamos mais pressão, né?
Mas Paulo está recomendando: é bom a gente ser firme. Já que nós temos tanta esperança e ressurreição, persevera, continua, não saia daí, seja um exemplo de perseverança. Isso ficará para que outros imitem. Melhor que dinheiro, melhor que herança, melhor do que imóveis. Pode ser alguém que é um modelo, um exemplo de fato de perseverança. Em segundo lugar, eu acho que nós podemos deixar para as próximas gerações um modelo de dedicação. Ainda há uma outra coisa que Paulo diz aqui, né? Não é só para permanecer firme, ele diz: e sempre abundantes na obra do Senhor. Como traduziu a NVI, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Meu ministério mais longo, porque na verdade esta igreja é o meu terceiro ministério de 24 anos. Mas meu ministério mais longo foi aqui em Nova Odessa, uma igreja que eu pastoreei durante quase 15 anos. 14 anos e meio, mais ou menos, né? Mas aquela igreja eu ensinei ano após ano. E eu dava ênfase a uma frase: Deus merece no mínimo o melhor. No mínimo. Deus merece no mínimo o melhor. E nós precisamos nos dedicar mais. Pensa na sua dedicação. Se você de fato dá o melhor para o Senhor. Porque quando você vai fazer alguma coisa, você quer o melhor. Você vai comprar um carro, você escolhe o melhor. Não sei se, provavelmente você que é homem, pelo menos, você tem a experiência de ter vendido o carro, né? O seu carro usado você vende. É engraçado que a pessoa vai comprar o seu carro usado, mas ela quer um carro zero. Vai na concessionária, compra um carro zero. Porque você anuncia seu carro. Aí ela começa a olhar e fala assim: mas tem isso aqui no carro. Não, o carro está ótimo, mas esse amassadinho aqui, puxa. Vai na concessionária, pega um carro zero, né? Porque um carro usado tem os seus problemas. Um risquinho aqui, uma batidinha ali, né? Não tem jeito, quilometragem. Está muito rodado. Eu usava, né? Eu usava, era o carro do meu uso. Você acha que eu estava deixando o carro na garagem para vender para você, esperando até o dia que você quisesse comprar, o carro é seu agora. Mas por que isso? Porque nós exigimos o melhor. Nós queremos o melhor. Você vai comprar uma calça jeans. Nossa. Dependendo de quem vai comprar calça jeans, é uma novela para comprar uma calça jeans. Lojas e mais lojas. Provadores e mais provadores. Porque eu quero a melhor, né? Tem que me vestir. Sabe aquela coisa? Mulher então nem se fala. Ela fica no espelho se olhando. A roupa tem que cair como uma luva, ela diz. Porque nós queremos melhor. É o melhor que nós queremos, né? Vai comprar uma geladeira. Nossa, antigamente geladeira era só para gelar as coisas. Hoje não. Hoje geladeira serve para um monte de coisa, né? Cai pedrinha de gelo, você tira a água da geladeira. É um negócio impressionante. Eu falo tirar água sem abrir a porta, né? Você consegue tirar água. É uma coisa. Aí tem cores diferentes, né? Se quiser uma vintage também tem. Mas a gente sempre vai lá e escolhe o melhor. Agora, quando é para Deus, me parece que nós não fazemos assim. É meio que de qualquer maneira. E o que Paulo está dizendo é: sejam sempre abundantes na obra do Senhor. A ideia é de fazer o melhor, é de dedicação, é de saber que Deus merece no mínimo o melhor. Então eu vou fazer isso para Deus. E nós não fazemos muitas vezes isso para Deus. Quando você pega o Salmo, por exemplo, 116, versículo 12, o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele fica caçando: o que eu vou fazer para Deus, para agradar a Deus? É como se fosse uma pessoa apaixonada por alguém, né? Você fica pensando: o que eu vou fazer? Podia fazer alguma coisa para agradar aquela pessoa. E o salmista está perguntando: o que eu vou fazer para agradar a Deus? E eu não sei se isso de fato é a sua preocupação. O que eu vou fazer para agradar a Deus? Se você tem esse pensamento de dar a Deus, no mínimo, o melhor.
Pensa, por exemplo, a sua frequência na igreja. Se você fosse o pastor da igreja, da sua igreja, você gostaria de ter um membro como você? Você iria falar o que para você, do jeito que você frequenta a igreja, né? Engraçado, às vezes a gente conta com pessoas e fala: ô pastor, o senhor sumiu. Eu sumi não. Eu continuo na igreja do mesmo jeito. Eu sumi? Eu estou aqui. A pessoa vem tão pouco na igreja, a gente não sabe nem o nome da pessoa, não consegue guardar o nome. Que vem esporadicamente na igreja, aparece de vez em quando para ver se está tudo em ordem, né? Se nada saiu do lugar. Mas a frequência é muito ruim. O serviço na igreja às vezes é muito ruim. Pessoas pouco dedicadas ao serviço, compromisso financeiro na igreja, nem se fala. Vivemos um tempo de apelos, né? Nós temos que fazer apelo financeiro. As gerações passadas construíram muito mais templos, expandiram muito mais o reino do que nós. Nós não temos condição para isto, porque o povo não se dedica mais. Não há uma dedicação financeira. As pessoas não contribuem com alegria. Se a gente fizesse uma enquete aqui perguntando quem no seu orçamento coloca o dízimo fora do orçamento, não dentro, mas fora. Que dízimo não deveria estar no orçamento. O seu orçamento é de 90%, não de 100%. E quem, ao dar o dízimo, é a primeira coisa que faz quando recebe o salário. Primeira, não a última. Porque às vezes é a última, né? Faça continuar. Ih, Senhor, não vai dar. Pagou-se tudo, menos o dízimo. Aí vem, esse mês eu não vou poder pagar o dízimo, porque tem essa ideia de pagamento, de orçamento. Mas a minha concepção é que dízimo não está no meu orçamento, está fora dele. Esse dinheiro é do Senhor. Eu não contabilizo isto. Eu contabilizo 90% apenas, e desse 90% tem que pensar em ofertas e tudo mais, né? Quanto você tem dedicado ao Senhor, a sua vida financeira? Pensa no cumprimento de escalas que nós temos. Porque nós acostumamos no meio batista essa ideia de que eu tenho uma função na igreja, o meu cargo na igreja. Aí você tem uma escala, que você deveria fazer algum serviço na igreja. Cadê o irmão? Né? Sempre faltando, sempre não cumprindo, sempre surgindo alguma coisa, sempre esbaforido, né? Não, é porque eu tive um compromisso de última hora. Mas não cumpre escala de jeito nenhum. Só quer que o nome conste lá, mas não faz, não realiza. Isso não é dedicação. É preciso que haja dedicação. Quanto você é sensível, as necessidades são evidentes na igreja. É evidente, dá para ver. Mas não há sensibilidade nenhuma, porque não há dedicação nenhuma à obra do Senhor. Deixa um modelo de dedicação. Olha o que diz Deuteronômio 4, versículos de 7 a 9. Pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho. Tão somente, guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não se esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Deus dizendo a Israel, e nós poderíamos aplicar muito bem a igreja, não é? Que povo que há, que tem um Deus tão achegado como o nosso Deus, tem leis tão justas como nós temos. E está dizendo, cuida para que você não se esqueça do que teus olhos têm visto. E você precisa dizer isso para os seus filhos, precisa se dedicar, precisa ser um modelo de dedicação. Deus merece no mínimo o melhor, isso vai ficar para que outros imitem. E por último, deixe um padrão de esperança.
Veja como o texto é finalizado: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A NVI traduziu: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Inútil. Porque às vezes a gente fica perguntando: o que eu ganho com isso, afinal de contas, né? De vir à igreja, cooperar com a igreja, o que eu ganho com isso? O que eu obtenho com isso? Qual o resultado disso? A Bíblia nos assegura que quem se pergunta assim, isso é falta de esperança, de perspectiva na vida. Porque quem tem esperança sabe que o seu trabalho no Senhor não é vão, vale a pena servir a causa de Deus. Hebreus capítulo 6, versículos 9 a 11, dizem assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas, diz o autor aos Hebreus, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Deixe um padrão de esperança, sabendo que quando você trabalha para o Senhor, Deus não se esquece disso. Sempre haverá resultados, recompensas no futuro de Deus, não no nosso tempo, mas Deus há de nos recompensar por aquilo que nós fazemos. Seja um padrão de esperança, isso vai ficar como um legado para que outros possam imitar. Hoje, antes aqui, o Mateus cantou uma música do grupo Logos, né? Eu gosto dessas músicas antigas, não por saudosismo, não, mas porque assim, muitas letras são de fato pensadas, pautadas na vida de quem escreve, uma preocupação com o que a Bíblia diz de fato, né? E às vezes hoje nós perdemos muito isso, né? A gente cria refrões repetitivos, né? E alguns tipos de sons que mexem com o coração, mas não resolve muito a nossa vida como um todo. Mas tem uma música antiga do Guilherme Kerr, que fazia parte dos Vencedores por Cristo, uma poesia muito bonita, que diz: em cada dia, Senhor, te buscar. Conhece essa música? Cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, para ti. O refrão diz assim: a minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu os tens. E uma outra parte da música diz assim: cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, para ti. Pensa nisso. Todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser, tudo, ó Cristo, para ti. Modelo de perseverança, modelo de dedicação, de esperança, é isso que nós podemos deixar. Dessa vida não leva nada, mas dá para deixar coisas boas, né? Eu queria motivar você a orar por isso, a pensar nisso. Deus merece, no mínimo, o melhor. E pensar, o que você está ofertando ao Senhor? O que você está permitindo que os anos que você tem trilhado nessa caminhada com Deus e com a igreja de Deus venha produzir no seu coração? Nós confundimos muito Deus e igreja. A gente se deixa machucar pela igreja e nós transferimos a mágoa para Deus. Mas a igreja, ela é de Deus.
não é perfeita. Eu sempre brinco dizendo, o dia que você achar uma igreja perfeita, não vai para lá. Você vai estragar ela. Deixa ela quieta lá. Porque a distância, tudo parece lindo, maravilhoso, perfeito. Fica quieto na tua e deixa a igreja funcionando lá perfeitinho, do jeito que você acha que ela funciona. Mas a igreja não é perfeita. Agora, Deus é perfeito. E Deus merece, no mínimo, o melhor. A igreja é a noiva de Cristo. E nós precisamos aprender a amar esse Deus, fazer com que todas as coisas que eu possa fazer sejam repletas de glória ao ser de Deus, mas demonstrado nesse ambiente de igreja que nós vivemos aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças pela manhã deste domingo, oportunidade, ó Deus, tão valiosa que nós temos neste espaço que o Senhor nos tem dado para reflexão na tua palavra. Ó Deus, abençoa para que sejamos pessoas que sabem deixar um legado nesta terra, pessoas que aguentam firme, pessoas perseverantes nos caminhos do Senhor. Ó Pai, abençoa para que haja em nós uma dedicação que o Senhor merece, e nos abençoa, Pai, para que possamos ter a esperança de que tudo aquilo que nós fazemos aqui não é inútil, mas é algo que promove a glória do Senhor, e o Senhor sabe recompensar aqueles que se dedicam a Ti. Nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo, pedimos que esta palavra nos encoraje e nos ajude a identificar aonde é que nós precisamos transformar nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.